Meu nome é Davi e eu vou estar apresentando aqui a parte que vai ser o objeto pilhachar e eu também vou apresentar aqui na main o menu. Então bora lá. Essa pilhachar aqui foi uma ideia nossa que a gente teve. Por quê? A gente estava pensando como a gente ia converter de string para uma pilha inteira, porque a expressão ela entra toda em uma string, certo? Então a gente descobriu uma expressão que convertia de string para char em um vetor. Convertia a string toda, cada pontinho dela em uma char. A gente criou essa pilha char, que basicamente tem as funções básicas de uma pilha. É basicamente a mesma pilha que a gente usou, que o professor criou lá na sala de aula, o professor da teoria. E a gente usou ela, basicamente, só que aqui foi feita por mim, né? E tem todos os comandos, size of, elements, top, pop, tananã. Primeiro eu vou falar sobre a criação de uma pilha. Então, como aprendido em aula, né? Primeiro aqui a gente tem a primeira parte que a gente cria uma pilha com tamanho máximo. A gente tem o public boolean de isEmpty para ver se ela está vazia e isFull para ver se ela está cheia. Para que a gente tem essas duas? A gente cria isso para poder, quando a gente quiser colocar algo push e ver que ela está cheia, vai aparecer stack overflow, tá vazando. Se a gente quiser tirar algo, e a gente vai usar então os isEmpty, e se tiver vazia, não tem o que tirar. Então, stack underflow. E o public int topo é quando a gente usa para ver qual que é o topo. A gente vai usar isso para outros, além do para calcular o elemento, né? O public int size elementos para ver quantos elementos tem, sempre vai retornar o topo mais um. E é basicamente assim que se cria uma pilha, né? E aqui na main tem o menuzinho, que não tem muito mistério. É um switch case simples e dentro de um do while. É só isso. E ele vai passando por todos as funções até chegar aqui no default, né? Que é quando a opção é inválida ou quando o cara digita 5 que ele dá um break e encerra o loop. Bom, eu vou apresentar o caso 2 e 3 do projeto. No caso 2, a gente faz a entrada dos valores numéricos para cada variável da expressão. Primeiro, a gente começa com um if para verificar se existe a expressão. E para caso exista a expressão, nós lemos a quantidade de variáveis e assim pedimos para o usuário entrar com um dado para cada variável. No caso 3, nós também verificamos no início se existe ou não a expressão. Caso ela exista, nós usamos a função converter para pós-fixa, para obviamente converter ela para pós-fixa. Essa função, primeiramente, vê quantos caracteres existem na expressão. Depois disso, ela diferencia quatro casos. O primeiro, se é uma letra. O segundo, se é algum caractere, como soma, subtração, adição, divisão, ou multiplicação. Ou, nos outros três e quatro casos, seria o parênteses esquerdo ou o parênteses direito. Vamos explicando melhor os casos. Caso ele seja uma variável, ele já vai para diretamente a string de pós-fixa. Caso ele seja algum operando, ele pega e vai para pilha de pilha de operadores. E caso ele seja um parênteses esquerdo, ele pega e é excluído. Caso seja um direito, ele pega, também é excluído, mas ele verifica seu final. Caso não seja o final, ele continua. Caso seja o final, acaba a função. Oi, aqui é o Gustavo e eu vou falar o caso 4 do menu. Bem, no caso 4 nós vamos resolver a equação pós-fixa. Para isso nós vamos ver qual é o tamanho dela e de passo a passo cada variável. Primeiramente vamos ver se é uma variável ou não. Caso seja, não faremos nada. E se for uma sinalização, nós entraremos no elif, tiraremos as duas primeiras variáveis, colocaremos n1, n2 e depois verificaremos no switch se for uma equação de mais, menos, vezes, etc. Colocaremos o resultado na pilha e repetiremos por causa do loop. A galera voltando aqui agora para apresentar alguns exemplos do código rodando. O daqui é a opção 1, que é para entrar a expressão. Aí A mais B vezes C, por exemplo. Aí eu poderia colocar direto os valores, mas eu gosto de mostrar a expressão primeiro na forma pós-fixa, né? Aí ele já vai e mostra a expressão na forma pós-fixa certinho. E depois eu insiro os valores. Vamos de bem básico aqui. 1, 2, 3. E ele já guarda e abre o menu de novo. Aí vai na 4. Ele já retorna o valor 7.
Depois você encerra o programa.